Pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal Finanças para Todos. Que bom ter você por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Às segundas e quintas tem vídeo novo com conteúdo novo, falando sobre dinheiro de um jeito simples e descomplicado, mas também falando sobre outros assuntos que diretamente ou indiretamente tem a ver com o jeito como você cuida, seja das suas finanças pessoais ou da gestão financeira aí do seu negócio. E hoje o tema é um desses temas indiretamente ligados a finanças que eu acho tão importante quanto, né? Que diz muito sobre o nosso mindset, sobre crenças e bloqueios limitantes que a gente carrega na nossa vida e a gente às vezes nem percebe, mas que fazem muita diferença na maneira como a gente enfrenta os desafios do nosso dia a dia, né? E também diretamente como a gente cuida dos nossos recursos financeiros. Então o tema de hoje é 5 sinais de que você pode estar se auto-sabotando. Roda a vinheta, produção. Bom, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre autossabotagem, né? O que é sabotagem? Sabotar é uma expressão usada quando a gente prejudica o andamento, o funcionamento de alguma coisa, né? De um projeto, de um aparelho eletrônico, enfim, quando eu prejudico o funcionamento correto daquilo lá, daquilo que eu tô, né, mexendo ali. E a autossabotagem é quando a gente também prejudica o andamento, o funcionamento das coisas da nossa vida, né? Autossabotagem, estou sabotando a mim mesmo. E isso é muito ruim e muitas pessoas cometem esses pequenos atos no dia a dia, prejudicando o próprio sucesso, né? O próprio caminho de você vencer os desafios aí e atingir os objetivos a que você se propõe. E um dos sinais mais evidentes, né, de que você se auto-sabota se chama procrastinação. Ô, palavrinha difícil, né? Procrastinar. O que é procrastinar? Hoje a gente está falando alguns termos difíceis e eu falei que eu gosto de falar de um jeito simples e descomplicado, mas vamos entender. Procrastinar é aquela velha situação quando eu estou empurrando com a barriga, né? Aí eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, né? Ah, fulano ali tá empurrando com a barriga. Procrastinar é deixar sempre para amanhã o que você poderia fazer hoje. Tenho certeza que essa expressão você também já ouviu, né? Então a pessoa está procrastinando, ela não faz o que tem que ser feito. Existe uma frase que eu gosto muito de usar, e aí não só para as finanças, mas para tudo, é que você não precisa esperar estar motivado para fazer alguma coisa, né? Muita gente levanta e fala, ah, hoje eu não levantei bem, acho que eu não tô afim de fazer tal coisa, de gravar um vídeo, de criar um conteúdo, de escrever um texto, de cuidar do negócio, de olhar para as finanças do seu negócio. Amanhã eu faço, ou semana que vem eu faço. Esse é o ato de procrastinar. E aí você não precisa estar motivado, você precisa simplesmente fazer o que tem que ser feito. E a pessoa que procrastina, ela se auto-sabota, porque ela nunca faz o que precisa ser feito efetivamente, goste você ou não. E eu vejo muito isso em micro e pequenos empresários que acabam não olhando para as suas finanças, que acabam procrastinando na organização das finanças pessoais, que acabam usando ali de outros subterfúgios, de outros recursos, para ir dando um jeitinho de ir levando o pagamento das contas às vezes atrasado, a gestão do negócio às vezes não sabe se está tendo lucro ou não, porque procrastina, ou seja, empurra com a barriga essas atitudes de organização com relação às finanças. Segundo ponto, segundo sinal aí de que você pode estar se auto-sabotando, é quando você foca no problema ou foca naquilo que você não tem, né? Então assim, mas se eu tivesse uma motinho para fazer entrega no meu negócio, mas se eu tivesse uma renda melhor para começar a fazer a organização das minhas finanças pessoais,
Ah, mas olha, é que eu tenho criança, tenho filho, não tenho tempo de cuidar do meu negócio em casa, não tenho tempo de reunir a família para fazer o orçamento doméstico. Então você foca sempre naquilo que você não tem. E quando a gente analisa a história de empreendedores de sucesso, a gente sempre vê ali passagens da vida desses empresários de sucesso de que a vida é maluca, né? De que é assim, é correria total. Eu mesmo, às vezes as pessoas que me acompanham mais nas minhas redes sociais falam, gente, como é que você dá conta de tudo? Não é uma questão de dar conta de tudo, é uma questão que a gente tem que ir lá e fazer, né? O meu dia podia ter umas horinhas a mais aí que ia me ajudar bastante, mas a gente tem que cumprir com as obrigações. Eu não tenho tempo de almoçar, por exemplo, e tirar um descansinho ali de 15, 20 minutos. É pauleira, né? Então assim, se você quer ter realmente tempo para você fazer tudo e isso não ser mais uma desculpa, faz um checklist diário das suas tarefas mais importantes que você precisa cumprir no dia e cumpra, independente do que estiver acontecendo. Para de ficar muito tempo aí rolando, stalkeando rede social, produza. Eu fiz um levantamento em algumas turmas de mentorias minhas de gerenciamento de tempo. E você fica impressionado quando a pessoa realmente marca durante um dia o tanto de tempo que se perde com rede social. E a gente até criou uma expressão aí de ladrão do tempo, né? Rede social tem um monte de coisa bacana, mas também rouba o seu tempo se você ficar preso ali nos stories, nas notificações do seu celular. Então, ponto importante. Procrastinar, você vai empurrando e aí você sempre foca naquilo que você não tem, segundo ponto, né? Foca naquilo que você tem. Se você não tem a moto, dê um outro jeito de fazer uma entrega no seu negócio. Contrate, terceirize essa função até que você se organize para isso. Mas não deixe de fazer, não deixe de olhar para as finanças do seu negócio porque você não tem tempo. Né? Arruma um tempo, porque eu sempre falo que você pode ter o melhor negócio do mundo, o melhor produto, o melhor atendimento, mas se o seu financeiro é frágil, se você não está fazendo a sua precificação correta, se você ainda não sabe se o seu negócio está tendo lucro ou não, o seu negócio é muito frágil, né? E você corre o risco de perder o seu sonho virar pesadelo aí por conta desse jeitinho de você ter de empurrar e de você empurrar com a barriga e você nunca ter tempo para aquilo que você precisa fazer. Outro ponto muito importante, outro sinal, né, de que você está se auto-sabotando, é quando você sempre se faz de vítima, né? Ah, mas é que pra mim é tão difícil. Ah, mas é porque fulano tem sorte. Fulano teve o pai que deixou uma herança. Fulano casou com o marido ajuda, sabe assim? Então sempre se faz de vítima. Aí a gente junta um pouco com o ponto anterior de você focar naquilo que você não tem, né? Mas a gente volta a falar, existem inúmeros casos de empreendedores de sucesso que começaram sem nada, começaram com uma vontade e talvez um pouquinho de recurso, enfiaram a cara, trabalharam, fizeram o que tem que ser feito e tiveram resultados. Se você ficar sentadinho no sofá e esperando alguém bater na sua porta, te oferecendo uma oportunidade, te oferecendo uma parceria, te oferecendo 10 mil seguidores para você colocar na sua conta do perfil do Instagram, nada vai acontecer. Milagres nesse sentido não acontece. Vocês têm medo de falhar ou medo do julgamento alheio, né? E aí em tempos onde a gente tá no auge aí das redes sociais, onde você precisa gravar stories, onde você precisa mostrar sua cara, mostrar quem é que tá por trás do seu negócio, você se paralisa mediante o celular, e a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, que isso é o medo do julgamento alheio, né? Na verdade, a gente quer gravar, a gente tem um conteúdo bacana para mostrar para as pessoas, mas a gente tem medo do que os outros vão dizer. E eu passei por essa situação, até comentei, sempre comento isso, sempre dou exemplos aí para os meus mentorados, que quando eu comecei, o primeiro story que eu gravei, dava para ver o celular tremendo, né? Tamanho era o meu nervosismo, porque eu sabia que um monte de gente poderia ver aquele conteúdo e viria os comentários, né? Ah, virou blogueira, que isso como se fosse assim, né? Denegrir a minha imagem, você me chamar de blogueira, e o que tem de mais a gente ser blogueira também dentro do nosso negócio, divulgar as nossas informações, o nosso conteúdo, aquilo que a gente tem de bacana para enriquecer a vida de alguém, né? Mas isso nunca me parou, né? Eu sei, assim, recebi e sei de um monte de comentários aí que fizeram a respeito disso, tipo, quem é ela para ficar falando sobre isso para todo mundo ouvir, né? E
E eu sempre pensei assim, né? Se eu fizer diferença na vida de uma pessoa, para mim já tá valendo, né? E quem não tiver interesse naquilo que eu coloco, no meu conteúdo ou na maneira como eu falo, né? Não tem problema nenhum, é só deixar de seguir, né? Tanto é que a gente não tem muitos seguidores nas redes sociais, mas os nossos seguidores são fiéis, porque eu sei que falar de dinheiro é uma coisa complicada, as pessoas têm um pouco de constrangimento de se posicionar como pessoas que têm problemas financeiros, mas a gente segue firme na nossa missão, no nosso propósito. A gente não pode ter medo do julgamento das pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas construíram para chegar para você e falar, questionar, né, o propósito da sua vida que você está vivendo? Infelizmente, isso vai acontecer independente da sua credibilidade, independente do tanto de cursos que você fez. Sempre vai ter alguém que vai te olhar e vai falar assim, nossa, quem que aquela pessoa pensa que ela é para estar aí gravando stories? E aí você não precisa nem responder, mas você é a pessoa que tem conteúdo e que quer mostrar para o mundo que você está vivendo o seu propósito e de repente você pode inspirar outras pessoas. Eu recebo várias mensagens de pessoas que que seguiram os meus conselhos, as minhas orientações, que aproveitaram o conteúdo que a gente disponibiliza tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. E conseguiram reverter a situação do negócio, conseguiram melhorar sua precificação, conseguiram medir a lucratividade do negócio, coisas que não faziam antes de me conhecer. Então isso não tem preço, né? Quando a gente realmente consegue fazer diferença na vida de alguém. Então não se auto-sabotem nesses pontos que eu falei para vocês, né? É muito triste quando a gente não consegue sair do lugar, né? Parece que a gente está amarrado ali. E a procrastinação é uma coisa grave, né? Eu também conto aqui, já falei algumas vezes, até nas redes sociais já falo mais, do meu processo de reeducação alimentar, do meu processo de emagrecimento. Eu gostava de ir na academia? Não. Eu gostava de comer só coisas integrais e frutas, né? E comer pouquinho, enfim, diminuir o doce, tirar um pouquinho do açúcar? Não. Mas chegou um ponto em que eu precisava escolher entre ter saúde e continuar nessa vida um pouco mais desregrada, né? E aí você não precisa esperar você ter um problema de saúde, ou você não precisa esperar você ter um problema financeiro, ou você não precisa esperar você ter qualquer outro tipo de problemas na sua vida para você tomar uma atitude, né? Se você olhar para a sua vida e tentar entender essa questão das crenças e bloqueios limitantes, o tanto que elas fazem mal para a nossa vida e o tanto que elas são difíceis de detectar. Porque às vezes são crenças e bloqueios tão antigos que já nos acompanham há tanto tempo que fica complicado a gente entender que aquilo é uma crença ou um bloqueio limitante, né? A gente tem alguns exemplos assim de frases que a gente tem na escola, por exemplo, a escola é um ambiente onde se formam algumas crenças e bloqueios limitantes. Você não é capaz, você é burro, seu irmão é mais inteligente que você, você não tira nota boa, enfim, essas frases quando a gente vai ouvindo repetidamente ao longo da nossa vida, elas vão se formando como se fosse uma verdade absoluta e a gente passa a não questionar mais. A questão financeira, por exemplo. Você nunca vai ter dinheiro, você vai sempre trabalhar só para pagar a conta. A gente nasceu pobre e vai morrer pobre. Crenças e bloqueios limitantes, que você vai ouvindo, e aquilo no seu subconsciente, aquilo vira uma verdade tão absoluta que você não tem nem forças para brigar contra aquilo e para falar assim, não, eu vou mostrar que para mim vai ser diferente. Então, façam uma autoanálise com relação a isso, porque são pontos importantes que talvez quando você começa a trabalhar e parar de se sabotar, você vai entender melhor essa questão da organização financeira pessoal, que é possível, né? Você vai entender melhor que não é um bicho de 7 cabeças você fazer a gestão financeira do seu negócio, que com poucas planilhas, né, e algumas anotações diárias, você consegue ter os números da sua empresa na palma da sua mão. Então, a autossabotagem é uma coisa muito ruim e, como eu falei, né, é um assunto que não tem nada a ver com as finanças, diretamente ligado a finanças, mas que diz muito sobre diz muito sobre os resultados que a gente tem, né, na nossa vida. Se a gente está tendo resultados ruins, a gente precisa ver como é que a gente está trabalhando, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de trabalhar. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, né? Se várias pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? Questão de estudar, por exemplo. Ninguém na minha família estudou, né? Então, assim,
estudar não é para mim, porque ninguém na minha família estudou. E aí você consegue ver que é possível e que bacana, olha, eu vou ser a primeira pessoa da minha família a se formar, a ter um diploma, a conseguir concluir um curso superior, né? Então não deixe as crenças e bloqueios limitantes pararem você, não seja um procrastinador. Eu sei que se você está nessa zona, entre aspas, de conforto, procrastinando, entenda que os resultados também não virão, né? É duro isso, mas para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. E no começo é difícil, mas eu te faço um desafio. O nosso cérebro depende de 21 dias para entender que um novo comportamento precisa virar um hábito, né? Então, por que você não tenta esse desafio de 21 dias fazendo diferente? Parando de reclamar das coisas que você não tem, focando naquilo que você tem, e se fazendo um desafio diário. O que você está empurrando com a barriga? É olhar para os números do seu negócio? É começar a fazer uma atividade física? É começar a cuidar um pouquinho melhor da sua alimentação? Tenta fazer isso por 21 dias e depois você vem aqui e me conta o resultado, para ver se já não clareou um pouco mais. Eu sempre converso isso com as pessoas para quem eu conto essa questão da minha reeducação alimentar e como que eu emagreci os meus 14 quilos. E todo mundo fala assim, mas eu não gosto de ir na academia. Eu também não gostava. Mas quando você começa a ver o resultado de você um pouco mais magra, do seu braço um pouco mais durinho, né? Você fala assim, tô gostando disso, viu? Tô gostando desse resultado. Você não quer perder isso, né? E ao mesmo tempo, quando você começa a olhar para o seu negócio de um jeito um pouco mais profissional, sem procrastinar, sem empurrar com a barriga, deixa eu ver esses números desse financeiro aqui, deixa eu reverter essa situação porque eu sou capaz e eu vou conseguir fazer diferente, né? E aí você vai vendo que talvez no começo, no primeiro dia, no segundo dia, você vai querer desistir, mas se você se mantiver firme aí durante esses 21 dias, você já vai conseguir perceber resultados e aí você não vai querer voltar ao que era antes. E outro ponto muito importante, quando você começar a ter resultados positivos mediante a sua mudança, né, a esse ato de você parar de se auto-sabotar, comemore essas pequenas conquistas, porque isso também manda uma mensagem positiva para o nosso cérebro, dizendo assim, continue que você está no caminho certo. E isso também faz muita diferença no sentido da gente querer continuar, da gente querer fazer, continuar trabalhando dessa forma, e aí os resultados só melhoram. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho com isso e espero também que vocês parem de se auto-sabotar. Eu vejo vocês no próximo vídeo.